Olá, hoje vamos mergulhar em um tema crucial: os alimentos que ajudam a combater o câncer, ou melhor, aqueles que matam o câncer de fome. Para entendermos melhor quais são esses alimentos, primeiro precisamos compreender o que exatamente nutre o câncer. Afinal, se o nosso objetivo é privar as células cancerígenas de seus combustíveis, devemos conhecer o que as alimenta. A glicose é o principal combustível que o câncer utiliza para crescer e se multiplicar. Existe algo chamado efeito Warburg, que vamos explorar com mais profundidade mais à frente. Além da glicose, há outros fatores que também favorecem o desenvolvimento do câncer, como inflamações crônicas, exposição a compostos cancerígenos e produtos químicos que podem provocar mutações nas células, transformando uma célula saudável em uma célula cancerosa. Outro fator importante é o estresse oxidativo, que cria um ambiente favorável para o crescimento das células cancerígenas. Um sistema imunológico enfraquecido também contribui para essa situação, pois deixa o corpo incapaz de combater o câncer de forma eficiente. Em condições normais, nosso corpo elimina naturalmente um número de células danificadas ou deterioradas, mas, quando o sistema imunológico está comprometido, o câncer pode ganhar terreno. Além disso, desequilíbrios hormonais podem abrir as portas para o surgimento do câncer, assim como uma saúde intestinal precária. Um intestino em desarmonia, com uma flora bacteriana desequilibrada, pode influenciar negativamente vários desses fatores que mencionamos. Cada um desses aspectos tem um papel importante no desenvolvimento do câncer, e vou ilustrá-los ao longo do nosso papo. Antes de falarmos dos alimentos que ajudam no combate ao câncer, é fundamental desfazer uma crença comum. Muitas pessoas pensam em alimentos ou suplementos milagrosos, como se houvesse um único superalimento capaz de eliminar todo o mal do corpo. Mas a realidade é bem mais complexa. A primeira coisa que precisamos entender é que o câncer é causado por uma combinação de fatores. A menos que eliminemos esses elementos que favorecem o câncer, não conseguiremos progredir na luta contra ele, não importa quantos alimentos saudáveis consumamos. Nosso primeiro passo, então, deve ser evitar tudo aquilo que dá vantagem ao câncer. Só depois disso podemos focar em alimentos que realmente fazem a diferença. Aqueles que fortalecem o sistema imunológico, ajudam o corpo a se manter em equilíbrio e neutralizam alguns dos fatores prejudiciais. Por exemplo, o efeito Warburg, que mencionei antes, nos mostra que as células cancerígenas têm uma preferência muito maior pela glicose do que as células normais. Essas células cancerosas surgem das nossas próprias células, mas, após sofrerem uma mutação, passam a se comportar de forma completamente diferente, com o metabolismo alterado. Essa mudança as faz preferir outros tipos de combustível, como a glicose, o que as diferencia das células saudáveis. Quando falamos de estratégias alimentares, o segredo está em escolher alimentos que não só dificultem o crescimento do câncer, mas também fortaleçam o organismo como um todo. Seja uma célula normal do corpo ou uma célula cancerosa, existem duas maneiras principais de gerar energia. A primeira forma é chamada de glicólise, e a segunda é conhecida como fosforilação oxidativa, também chamada de OXFOS. A fosforilação oxidativa é o processo no qual as células produzem ATP, energia, a partir de ADP, utilizando oxigênio. Por outro lado, a glicólise é uma via que não requer oxigênio, ou seja, pode ocorrer em ambientes onde o oxigênio está ausente ou em menor quantidade. Esse detalhe é crucial para entender como as células, sejam elas normais ou cancerosas, escolhem seu combustível. Temos dois tipos principais de combustível: a glicose e a gordura. A glicose pode ser utilizada tanto na via da glicólise quanto na da fosforilação oxidativa. Já a gordura, para ser queimada e convertida em energia, só pode ser utilizada na presença de oxigênio, ou seja, no caminho da fosforilação oxidativa. Assim, uma célula saudável e funcional, quando tem oxigênio disponível, prefere utilizar a fosforilação oxidativa para gerar energia, pois esse processo é mais eficiente. No entanto, quando o oxigênio não está disponível, a célula também pode recorrer à glicólise, embora isso não seja o ideal. As células cancerosas, por outro lado, funcionam de maneira muito diferente. Elas preferem a glicólise como fonte de energia, mesmo que o oxigênio esteja disponível. Isso acontece porque essas células, ao se tornarem malignas, passam a se comportar de forma desordenada e buscam formas mais rápidas de obter energia para crescer e se multiplicar, favorecendo a glicólise. Mesmo que possam utilizar a fosforilação oxidativa, elas priorizam a glicólise pela rapidez com que esse processo fornece energia. Esse ponto é essencial para entender como a dieta pode impactar o câncer. Enquanto a fosforilação oxidativa é mais eficiente em termos de produção de energia, a glicólise é mais rápida, e é justamente essa rapidez que as células cancerosas adoram. O câncer busca crescer rapidamente,
e a glicose, sendo o principal combustível da glicólise, acelera esse crescimento. Se uma pessoa mantém seus níveis de glicose elevados com uma dieta rica em açúcar e carboidratos, está literalmente alimentando as células cancerosas e permitindo que elas se desenvolvam mais rapidamente. Quanto mais agressivo o câncer, mais viciado em glicose ele se torna. Na prática, é possível diagnosticar a presença de células cancerosas no corpo com exames que utilizam glicose marcada com substâncias especiais. As células cancerosas mais agressivas consomem grandes quantidades de glicose e aparecem mais intensamente nas imagens. Portanto, o entendimento do efeito Warburg, que descreve essa dependência das células cancerosas pela glicose, nos dá uma pista clara sobre os tipos de alimentos que devemos evitar e aqueles que devemos priorizar para matar o câncer de fome. Primeiramente, os alimentos processados costumam ser ricos em açúcar e farinha branca. Esses ingredientes elevam rapidamente os níveis de açúcar no sangue, o que vai diretamente contra o princípio de evitar o alimento do câncer. Além disso, a ingestão prolongada de açúcar e farinha branca está associada ao desenvolvimento de inflamação crônica, que é um dos principais mecanismos que desencadeiam resistência à insulina e inflamação persistente. Assim, esses alimentos não apenas desrespeitam o princípio de evitar inflamação crônica, mas também contribuem para o problema. Os alimentos processados também são conhecidos por gerar estresse oxidativo. Esse tipo de estresse pode prejudicar ainda mais o equilíbrio do corpo. Para piorar a situação, muitos alimentos processados contêm uma variedade de produtos químicos, como adoçantes artificiais, aromatizantes, corantes, pesticidas, estabilizantes e conservantes. Esses aditivos podem variar de um país para outro, e alguns são até proibidos em determinadas regiões devido aos seus efeitos adversos. Esses químicos não apenas adicionam estresse oxidativo, mas também contribuem para a inflamação. O impacto dos alimentos processados no sistema imunológico também é significativo. Eles sobrecarregam o sistema imunológico, resultando em uma marca negativa nesse aspecto. Além disso, a questão dos hormônios é crítica. O consumo excessivo de açúcar e farinha branca eleva os níveis de açúcar no sangue e insulina, o que desregula o estrogênio e outros hormônios. Muitos produtos químicos presentes em alimentos processados funcionam como desreguladores endócrinos, ou seja, eles interferem no sistema hormonal ao se parecerem com hormônios naturais, bloqueando ou estimulando receptores hormonais. Isso pode levar a desequilíbrios hormonais e a uma regulação inadequada do sistema endócrino. E quanto à saúde intestinal? A saúde do intestino está profundamente interligada com todos esses fatores. Alimentos processados podem causar desbiose, desequilíbrio e crescimento excessivo de patógenos no intestino, o que agrava ainda mais os problemas. Um intestino comprometido pode amplificar todos esses problemas, reforçando a ideia de que alimentos processados são prejudiciais à saúde. Na prática, a recomendação é que cerca de 90% da sua dieta seja composta por alimentos não processados. Quando os alimentos são modificados, adicionados com produtos químicos e reembalados, eles perdem a essência de um alimento nutritivo. Um exemplo bem conhecido de alimento processado tem uma lista de ingredientes que, se analisada, mostra que esse produto definitivamente não é ideal para consumo. O aspecto mais alarmante é que vivemos em uma cultura saturada de produtos com listas de ingredientes complexas, e para ajudar, temos rótulos nutricionais que apenas destacam as calorias e alguns nutrientes básicos, sem revelar o impacto real dos aditivos químicos presentes. É fundamental aprender a identificar e escolher alimentos verdadeiros e naturais, consumindo-os quase exclusivamente. Para dominar a compreensão da saúde e do funcionamento do corpo, inscreva-se, ative o sino e não perca nenhum conteúdo essencial que pode transformar sua vida. Gostou desse conteúdo? Deixe o like e siga nosso canal para mais conteúdos como esse. Primeiramente, embora eu tenha mencionado alguns compostos específicos contidos nesses alimentos, é importante lembrar que muitos outros alimentos integrais e naturais também contêm esses compostos ou substâncias semelhantes. E, embora estejamos focados nos benefícios para o sistema imunológico, alimentos integrais e naturais têm o potencial de melhorar várias áreas da nossa saúde, não apenas uma função isolada. Outro aspecto importante é o equilíbrio hormonal. Ele também desempenha um papel fundamental na prevenção e controle do câncer. Dois hormônios que estão particularmente relacionados ao desenvolvimento da doença são o estrogênio e a insulina. O estrogênio está mais associado a certos tipos de câncer, como o de mama, mas também pode influenciar outros tipos. No entanto, o fator mais relevante é a insulina. Se os níveis de insulina estiverem desregulados, isso terá um impacto direto sobre o estrogênio e outros processos hormonais no corpo. Portanto, controlar os níveis de insulina é essencial. Uma dieta com baixo ou moderado teor de carboidratos é ideal para quem já apresenta resistência à insulina. Quanto maior a resistência à insulina,
menos carboidratos a pessoa deve ingerir. O brócolis, por exemplo, volta a ser uma excelente escolha, pois contém indol 3-carbinol, um composto que ajuda a equilibrar os níveis de estrogênio no corpo. Além disso, para ajudar tanto na inflamação quanto na regulação hormonal, é essencial consumir gorduras saudáveis. Peixes ricos em ômega 3, azeite de oliva extra virgem e abacate são exemplos perfeitos. Essas gorduras monoinsaturadas são neutras em relação à inflamação e proporcionam ao corpo os nutrientes necessários para realizar suas funções de maneira eficaz. O mais interessante é que muitos outros alimentos reais, semelhantes a esses, também oferecem benefícios parecidos em diversas áreas da saúde. Outro ponto relevante é a importância de reduzir a oxidação e o estresse oxidativo no corpo. Alguns alimentos são naturalmente ricos em antioxidantes, que ajudam a combater o estresse oxidativo. Contudo, é importante destacar que, embora os antioxidantes sejam benéficos, a ideia de que, quanto mais, melhor pode ser enganosa. Muitas pessoas acabam comprando suplementos em megadoses de antioxidantes sintéticos, mas isso pode ser prejudicial, pois a oxidação é parte essencial do processo de produção de energia no corpo. Quando consumimos alimentos e os transformamos em energia, ocorre a oxidação, que gera radicais livres. O corpo precisa de antioxidantes naturais para neutralizar esses radicais livres, mas o excesso de antioxidantes sintéticos pode interferir nesse processo, em vez de proteger, acabar prejudicando. Estudos de longo prazo indicam que pessoas que consomem grandes quantidades de antioxidantes sintéticos têm, na verdade, uma expectativa de vida reduzida. Isso ocorre porque essas doses altas interferem nos processos naturais do corpo. Portanto, a melhor abordagem é consumir antioxidantes naturais, presentes em alimentos como frutas vermelhas, chocolate amargo, chá verde, açafrão, tomate e romã. Esses alimentos são ricos em antioxidantes que ajudam o corpo a se equilibrar de forma natural, sem prejudicar sua função energética. Esses antioxidantes estão presentes em praticamente todas as plantas, o que nos dá uma vasta variedade de alimentos para escolher. Com isso, ao incluir esses alimentos na dieta, você estará não só ajudando a combater o estresse oxidativo, mas também a atuar em vários mecanismos de proteção contra o câncer e outras doenças. A chave está em focar em alimentos integrais, ricos em compostos naturais, para garantir que seu corpo receba o suporte necessário de uma maneira holística e eficaz. A saúde do intestino desempenha um papel crucial na função imunológica do corpo. O sistema imunológico está profundamente interconectado com o que ocorre no intestino. A forma como o intestino está funcionando afeta diretamente as respostas inflamatórias, a regulação da inflamação, as alergias e até mesmo as respostas autoimunes. Se o intestino não está saudável e em equilíbrio, isso pode levar a problemas de saúde significativos. Além disso, a saúde intestinal também influencia o equilíbrio hormonal, uma vez que muitos processos no intestino afetam a sinalização hormonal do corpo. Em resumo, um intestino desequilibrado pode ser um grande fator para o desenvolvimento de doenças. Encontrar os alimentos certos para promover a saúde intestinal pode ser um desafio, pois nem todos os alimentos benéficos são bem tolerados por todos. Se você experimenta sintomas como gases, dores de estômago ou desconforto após comer determinados alimentos, isso pode ser um sinal de que há um desequilíbrio no seu intestino. Nesse caso, pode ser necessário buscar orientação para identificar e tratar o problema. Um dos principais grupos de alimentos que beneficiam a saúde intestinal são os alimentos fermentados e os probióticos. Esses alimentos contêm bactérias benéficas que podem ajudar a melhorar a saúde intestinal. Alguns desses probióticos podem se estabelecer e colonizar o intestino, promovendo um ambiente saudável, enquanto outros simplesmente passam pelo trato digestivo, mas ainda assim ajudam a combater bactérias nocivas ao competir por espaço e recursos. Exemplos de alimentos fermentados incluem chucrute, quinte, iogurte e kefir, e você pode fermentar uma grande variedade de alimentos para colher esses benefícios. Outro grupo importante são os alimentos prebióticos. Diferente dos probióticos, os prebióticos são alimentos que servem como alimento para as bactérias benéficas no intestino. Alguns exemplos incluem aspargos, cebola, alho e alho poró, que são ricos em inulina e frutoligosacarídeos, FOS. As folhas verdes, como espinafre e alface, também fornecem fibras e polifenóis que ajudam a alimentar as bactérias boas. Além disso, vegetais crucíferos como brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas e repolho contêm compostos que favorecem o crescimento de uma microbiota intestinal saudável. É importante lembrar que, embora esses alimentos sejam altamente benéficos para a saúde intestinal, há muitos outros alimentos reais e saudáveis que também podem ajudar. Não se restringe apenas aos exemplos mencionados. Há uma grande variedade de alimentos nutritivos que podem contribuir para um intestino saudável. Ao explorar e diversificar sua dieta com uma ampla gama de alimentos integrais e naturais,
você estará promovendo um ambiente intestinal equilibrado e benéfico para a sua saúde geral. Iniciei a discussão destacando que, enquanto a qualidade do que você consome é crucial, o que você evita consumir pode ser ainda mais determinante para a sua saúde. Agora, vamos analisar e contrastar como os alimentos processados afetam os diferentes mecanismos que contribuem para o câncer. Nesse contexto, uma dieta com baixo teor de carboidratos, ou até mesmo uma dieta cetogênica, pode ser altamente benéfica. Alimentos como abacate, vegetais verdes, vegetais sem amido, azeite de oliva extra virgem, manteiga e óleo de coco são exemplos de gorduras saudáveis que não aumentam os níveis de glicose no sangue. Carnes magras, peixes e aves de origem natural, alimentados com pasto, capturados na natureza ou criados de forma orgânica, também são ótimas escolhas para manter o corpo saudável e evitar picos de açúcar no sangue. Além disso, nozes e sementes são excelentes opções, pois são ricas em fibras, têm baixo teor de carboidratos e não aumentam significativamente a glicose no sangue. Cogumelos também são ótimos aliados. É importante ressaltar que essa lista de alimentos é apenas um exemplo e não significa que sejam os únicos bons alimentos para essa finalidade. O ponto-chave é que esses alimentos compartilham características que ajudam a combater o câncer, e muitos outros alimentos naturais e integrais também oferecem benefícios semelhantes. Esses alimentos não apenas ajudam a combater o câncer, privando de glicose, mas também têm a vantagem de combater inflamações crônicas, neutralizar compostos cancerígenos, minimizar os efeitos de produtos químicos nocivos, reduzir o estresse oxidativo e equilibrar o sistema imunológico, hormonal e a saúde intestinal. Diferente de medicamentos ou vitaminas isoladas, que podem focar apenas em um fator específico, os alimentos inteiros e naturais oferecem uma abordagem holística, promovendo saúde e bem-estar de maneira mais completa e eficaz. Como a inflamação desempenha um papel crucial no desenvolvimento do câncer, é fundamental incluir na dieta alimentos que ajudem a reduzi-la ou que, pelo menos, não agravem o problema. Uma das melhores maneiras de fazer isso é optar por alimentos com baixo teor de carboidratos. O consumo excessivo de carboidratos, especialmente refinados, pode levar à resistência à insulina, o que, por sua vez, aumenta os níveis de inflamação no corpo. Já alimentos com baixo teor de carboidratos ajudam a manter essa inflamação sob controle. Além disso, certos compostos naturais presentes em alimentos como alho, açafrão e gengibre possuem propriedades anti-inflamatórias que podem ser extremamente benéficas para o organismo. Outro exemplo são as frutas vermelhas, que contêm antocianinas, substâncias com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Peixes ricos em ômega 3, como o salmão, também são conhecidos por ajudar a equilibrar as respostas inflamatórias do corpo, sem agir de forma tão direta como o medicamento, mas promovendo um ajuste natural das funções corporais. Brócolis é outro aliado, graças à presença de sulforafano, um composto que auxilia na redução da inflamação e no combate ao câncer. No chocolate amargo, encontramos flavonoides, substâncias que, além de serem antioxidantes, ajudam a reduzir inflamações no organismo. Já o azeite de oliva virgem extra e as azeitonas contêm óleo cantal, um composto com potentes propriedades anti-inflamatórias. Isso mostra que, ao incorporar esses alimentos na dieta, estamos ajudando o corpo a se proteger de forma mais eficiente. Mas não para por aí. O corpo também precisa lidar com carcinógenos e produtos químicos nocivos presentes no ambiente e nos alimentos, e o fígado é o principal órgão responsável por essa desintoxicação. Quando o fígado está sobrecarregado com o consumo excessivo de açúcar e álcool, sua capacidade de desintoxicação é reduzida, o que compromete a saúde geral do organismo. Portanto, é essencial eliminar esses excessos e apoiar a função hepática com a ajuda de alimentos específicos. Os vegetais crucíferos, como brócolis, couve e couve-flor, contêm glucosinolatos, compostos que ajudam o fígado em seu processo de desintoxicação. Os tomates, ricos em licopeno, também auxiliam nesse processo. Na família das alliums, que inclui o alho e a cebola, encontramos compostos de enxofre que favorecem a saúde do fígado e melhoram suas funções de desintoxicação. Além disso, os ovos são uma excelente fonte de colina, um nutriente vital para o fígado, ajudando em diversos processos metabólicos que garantem sua eficiência. Ao observar esse padrão, começamos a entender que não precisamos nos limitar a um pequeno grupo de alimentos milagrosos. O segredo está em consumir uma variedade de alimentos integrais e naturais que trabalham em conjunto para melhorar nossa saúde. É importante parar de enxergar os alimentos como se fossem pílulas mágicas, e sim como parte de um todo que atua de maneira sistêmica em nosso corpo. Outro aspecto importante a se considerar é que os alimentos também desempenham um papel no fortalecimento do sistema imunológico. O alho e o gengibre, por exemplo, são conhecidos estimulantes imunológicos. Eles não apenas possuem propriedades antibacterianas naturais, ajudando o corpo a combater infecções,
mas também podem melhorar a imunomodulação, equilibrando o sistema imunológico e permitindo que ele funcione corretamente. Além disso, esses alimentos são capazes de aumentar a produção de glóbulos brancos, células essenciais na defesa do organismo contra invasores externos. Portanto, quando consumimos alimentos que promovem a saúde do fígado, combatem a inflamação e fortalecem o sistema imunológico, estamos ajudando o corpo a se proteger de maneira global e eficaz, reduzindo significativamente os riscos associados ao desenvolvimento do câncer e de outras doenças crônicas. Os cogumelos são outro excelente exemplo de alimento benéfico, pois contém uma substância chamada beta-glucano, conhecida por estimular a função imunológica. Além disso, os pimentões são ricos em vitamina C, um nutriente essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Muitas vezes, ouvimos falar que frutas cítricas, como a laranja, são as principais fontes de vitamina C, levando as pessoas a consumir grandes quantidades de suco de laranja. No entanto, o que poucos sabem é que os pimentões contêm ainda mais vitamina C do que as frutas cítricas, e com muito menos açúcar. Isso é importante, pois o excesso de açúcar pode, em certos casos, neutralizar os benefícios que esses alimentos trazem. Quando uma pessoa mantém seus níveis de glicose elevados com uma dieta rica em açúcar e carboidratos, está literalmente alimentando as células cancerosas e permitindo que elas se desenvolvam mais rapidamente. Quanto mais agressivo o câncer, mais viciado em glicose ele se torna. Na prática, é possível diagnosticar a presença de células cancerosas no corpo com exames que utilizam glicose marcada com substâncias especiais. As células cancerosas mais agressivas consomem grandes quantidades de glicose e aparecem mais intensamente nas imagens. Portanto, o entendimento do efeito Warburg, que descreve essa dependência das células cancerosas pela glicose, nos dá uma pista clara sobre os tipos de alimentos que devemos evitar e aqueles que devemos priorizar para matar o câncer de fome.